imagem, tudo são dados. Quer dizer, quem leva a informação é desprezado, que é o elétron. E hoje em dia essa pessoa raciocina só com unidade de informação. Mas, na verdade, por trás daquela informação tem um movimento elétrico que a pessoa acaba desprezando. Quer dizer, se pega o geral para simplificar. São tudo algoritmos, né? A busca que me parece, eu estou um pouco afastado, mas a busca é essa, um algoritmo que analiticamente sintetize tudo, num chipzinho de preferência. Por favor, seu nome, comentário ou pergunta. Meu nome é José Henrique, Ike para os amigos, para os íntimos, né? Eu sou engenheiro mecânico e professor formado pelo Vasco Gama Filho e a Faculdade São João do Tadeu. Eu só queria dizer um comentário. Apesar de ser engenheiro mecânico, o ferro é o que interessa ao engenheiro mecânico, né? O ferro mineral e o carvão vegetal. Nós, engenheiros mecânicos, utilizamos muito o ferro mineral. Eu acho que é do interesse dos geólogos, né? O ferro, né? Minas deve ser rica em ferro. Nós temos a Vale Rio Doce, que hoje foi privatizada, atualmente está privatizada, está produzindo ferro Gusa, né? E eu só gostaria de dar um comentário, como engenheiro e professor, né? Que acredito eu, né? Que o ferro, o carvão vegetal é um aglutinante. Eu acredito, né? Quando se funde o ferro mineral, é só um comentário, né? Estou fazendo um comentário, né? Eu acredito que quando, como engenheiro mecânico, quando o ferro mineral é fundido com o carvão vegetal é utilizado como, eu acredito que seja um aglutinante, que ele aglutina o ferro mineral, né? É o ferro Gusa, de alto teor de carbono, dureza. E as fundições sucessivas, elas vão consumindo o carvão, porque o carvão vegetal é mais mole, vai consumindo, ele vai perdendo a aglutinação, vai ficando mais mole. Isso eu acredito, né? Eu não estou dizendo, é uma opinião, é um conceito que eu tenho do ferro mineral, e vai perdendo a aglutinação, se torna um aço doce, né? E é uma tecnologia, né? A Vale do Rio Doce, ela domina a tecnologia, ela faz o ferro Gusa se transforma em ferro fundido em aço natural e o aço doce, né? As fundições sucessivas, eu acredito que o carvão vegetal é utilizado só como aglutinante, né? E à medida que você vai fazendo as fundições sucessivas, vai perdendo, vai sendo consumido e perdendo. É só um comentário que eu estou colocando para os colegas geólogos, a importância do nosso ferro, o ferro mineral, né? Utilizado junto, que Minas nós temos reserva de ferro, realmente são, né? Então, eu só como engenheiro mecânico, eu estudei na mecânica, né, alguma coisa sobre, e acredito que seja isso, que é um aglutinante, né? Um comentário que eu quero deixar aos colegas geólogos, que o nosso ferro realmente tem muito valor, né? E eu acho que é um dos principais minérios, né? De estudo, principal estudo da geologia. Eu não sei se tem outro minério mais importante atualmente do que o ferro. Se eu tiver, eu me perdoo, mas acho que o ferro ainda é um dos mais importantes minérios que nós temos no nosso Brasil. Principalmente para os chineses, mas deixa para lá. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de comentar o comentário do nosso amigo. O Aquino ou o Eduardo gostaria de fazer algum comentário a respeito do que os dois falaram? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do primeiro comentário. Eu pensei que era o comentário apenas, né? Mas comentário sobre o comentário pode. Eu acho que a questão a sua referência ao fóton e ao bit é muito interessante, porque o bit, isso é informação transcrita na forma de 0,1, ela encontra uma maneira muito fácil de ser tratada, de ser representada, tratada, reunida, né, num filme de dióxido de silício ou algum nitreto, o que for. Agora, curiosamente, o contrário está se passando agora, porque está se voltando com o computador quântico ao fóton, ao átomo.
O computador quântico será baseado não em 0 e 1, como é o computador de hoje, mas será baseado... Sabemos que estas partículas subatômicas, elas, na verdade, elas têm probabilidade de estar aqui ou de estar lá. Elas funcionam com um perfil mais ou menos assim, digamos que seja o perfil de uma curva de sino. E pelos estudos que são feitos, estas partículas, na verdade, podem estar presentes em vários lugares ao mesmo tempo e em todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive com uma propriedade estranhíssima, que é de que elas têm ligação com partículas quânticas que estão a distância muito grande, uma questão de paridade entre essas partículas. Então, o computador quântico que se está estudando agora, ele vai ser muito mais poderoso, porque ao invés de ocupar posições de 0 e 1, você vai poder trabalhar com uma curva em que você pode fazer cálculos paralelos de uma maneira que não tem comparação com o computador de hoje. Desvia as decisões que a gente às vezes não toma hoje, vai tomar amanhã e toma. Isso acaba tornando a gente, e as coisas parecem meio biológicas, né? Embora sejam materiais. Uma espécie de junção de uma coisa na outra. Mais alguém? Algum comentário sobre a questão aqui da importância do ferro? Meu amigo Aquino, eu prefiro que você fale. Eu estou aqui com uma cosquinha, mas eu acho melhor que o Aquino fale a respeito dessa questão aí que ele colocou, da importância do ferro. Já que ele é engenheiro mecânico, ele quer que os geólogos fiquem sabendo como o ferro é importante. O comentário tem que ser breve, inclusive está fora do foco aqui da reunião, mas apenas para poder situar, balizar aí o seu raciocínio. Em primeiro lugar, o ferro, do minério de ferro, é extremamente importante no mundo. O aço move o mundo. É o mineral de maior consumo específico, minério de ferro. O Brasil é extremamente rico em minério de ferro. E outros minerais que nós temos, como alumínio e tudo mais. Agora, com relação à participação de carvão, é bom esclarecer o seguinte: o carvão, ele, ao mesmo tempo que ele é participante quimicamente, em pequena quantidade, no que faz ferro do ferro gusa, chamado gusa, acima de 1, ou menos um pouquinho de 2%, vai até 6,7%, para chamar aço abaixo de 1,7%, né? Mas a finalidade principal dele é energética, ele é o redutor, né? Ele reduz o minério de ferro, a reação química, transformando do Fe2O3, por exemplo, em CO2, mais o ferro puro na natureza. É extremamente importante, é a base da siderurgia. Sem isso, a outra forma siderúrgica é extremamente irrelevante em relação a essa siderurgia clássica. Agora, o carvão por excelência para a siderurgia tem que ser o carvão mineral, né? Não só por motivo quantitativo, como de resistência para permitir grandes instalações, que o carvão vegetal é frágil, tem resistência mecânica baixa, o mineral permite altos fornos aí de 3.000 toneladas a dia, o vegetal não mais que algumas centenas de toneladas a dia, por questão natural, além do aspecto ecológico, que, a meu ver, é o mais importante. Então, isso seja. Obrigado. Ok, aqui, mais uma informação só, porque para o meu amigo, que acho que a maior província mineral em termos de minério de ferro do Brasil, conhecida até o momento, foi uma descoberta de geólogos brasileiros, que é Carajás. Tá? Então, os nossos geólogos, eles conhecem o problema das nossas jazidas, dos nossos minérios, não os detalhes que você citou aí, né, do ferro gusa, como é que faz, como é que não faz, o que junta, o que não junta, porque não é função da geologia. O trabalho do geólogo, ele termina quando começa de vocês, quando começa dos engenheiros de Minas, né, Maria Marta? A gente apenas faz o mapeamento, tenta localizar as jazidas e o trabalho seguinte, que é a extração mineral e depois o que se faz, o beneficiamento, etc., já é com os nossos colegas, os nossos co-irmãos profissionais, com quem a gente se dá muito bem, por sinal, porque temos que trabalhar juntos, temos que trabalhar unidos. Engenheiros de Minas e geólogos, né, fazem parte aqui de uma dobradinha da maior importância. A mesma coisa com relação à questão do petróleo. O geólogo faz o mapeamento geológico, vai lá, indica possíveis campos petrolíferos, e uma vez
chegado à conclusão que são realmente campos importantes e tal, aí cabe aos engenheiros a missão de tirar aquele petróleo de lá e colocar à disposição, transformar aquilo em dinheiro, né, em recursos para o país. Então, cada um tem aí a sua missão. A questão do ferro, o Brasil sempre foi, sabidamente, muito rico, Minas Gerais, né, sempre foi rico em minérios, até talvez por isso que o imperador trouxe o Henri Gossez para Gossez, né, para fundar a Escola de Minas justamente lá em Minas Gerais, e justamente em Ouro Preto, né, por essa questão. Né? Então, realmente, a riqueza, quadrilátero ferrífero e tal, e depois o Carajás. Então, essa sua vontade de que os geólogos tomem conhecimento disso, a gente até agradece, mas esse é uma coisa corriqueira do dia a dia dos geólogos, desde os primeiros bancos escolares da geologia até depois de formados, a gente está sempre, o tempo todo, tratando desse assunto. Não sei se eu gostaria de falar mais um pouquinho. Eu confesso, eu pensava que o carvão era só vegetal. Existe carvão mineral? Me perdoe a ignorância. A fonte do carvão mineral. Pois é, pena que você não esteve aqui na anterior, que foi exatamente sobre a coluna White. White foi um americano que veio ao Brasil a pedido dos nossos governantes para fazer exatamente o quê? Estudar o sul do Brasil, as bacias, a bacia do Paraná, onde já se sabia que havia um grande potencial de carvão mineral. Por isso ele veio e fez esse estudo no início dos anos 1906, por aí, e é a base do conhecimento da geologia, da estratigrafia da Bacia do Paraná, é o trabalho do Henri, e que foi homenageado dia 7 de abril agora. E aí, o Aquino, principalmente, falou da importância do carvão mineral da bacia, que é extraído de Santa Catarina, mas muito mais ainda no Rio Grande do Sul. Né? E realmente o carvão mineral é muito empregado na siderurgia. É até mais interessante, de um certo ponto de vista, do que o carvão vegetal. Né? Os nossos amigos ambientalistas, com certeza, ficariam arrepiados se estivesse aqui e você falasse que é o carvão vegetal que é o realmente usado, etc., etc., porque vai ter que derrubar a árvore, vai ter que virar carvão, aquela coisa toda. Quando existe o carvão mineral disponível, se o carvão mineral do Brasil é o melhor do mundo, se tem lá os seus problemas e tal, isso é outra questão a ser discutida por geólogos, engenheiros de minas e outros profissionais. Mas que existe e é usado, tá? Bom, alguém? Maria Marta, por favor. Os minerais metálicos era tão grande que a formação que a gente sempre teve na Escola de Minas, eu acredito que desde o início, sempre foi para mineral metálico. Você não, o geólogo, o engenheiro de minas, o metalurgista saía de lá com a formação para trabalhar sempre com minerais metálicos. Você não falava, nem na minha época, que eu estudei lá, com 30 e poucos anos atrás, não se falava em agregados, em extração, em lavra de agregados, de brita, que hoje em dia a gente conversa muito. A formação que a gente tinha lá era para ferro, ouro, para você saber trabalhar nisso. E os grandes profissionais dessa área foram todos formados, grande maioria, em E que eram as minas daquela época, né? Eram as minas de ouro, as minas de ferro, etc. Né? Depois a coisa foi mudando, foi diversificando. A gente precisou de cimento, aí veio o calcário, né? Precisamos de material de brita, areia e várias outras coisas. O estado do Rio de Janeiro, principalmente, a vocação maior, exata, tirando o petróleo, são esses agregados, e aí as coisas tiveram que mudar. Eu não sei como é que está lá agora o currículo da Escola de Minas, mas acredito que já haja uma certa... Para os metais, até porque está em Minas, né? Talvez se fosse aqui no Rio de Janeiro, a tendência não fosse tão forte assim pela vocação do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma questão mesmo vocacional. Mais alguém para fazer perguntas para o meu amigo Eduardo e para o próprio Aquino também? Alguém mais? Não? Então eu faço. Primeiro eu gostaria de saber, Eduardo,
Por que Ouro Preto? Por que Ouro Preto foi escolhido para ser lá a sede da Escola de Minas? Por que foi A razão básica é a riqueza mineral que existe naquela região, que existe em torno dali, não é? E também uma outra coisa importante é que havia um prédio livre que poderia ser usado. Já existia uma base, que, né? que era o antigo Palácio dos Governadores. Ouro Preto parece que na época era a capital da província, ou não? Não era mais, não? Já havia Belo Horizonte? Não me lembro. Gorseck visitou várias regiões do Brasil, começou no Rio de Janeiro, foi ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, visitou a Bahia, e ele chegou à conclusão que o melhor local, existe um estudo detalhado sobre isso, que o melhor local para se fundar uma escola de mineiros, como ele chamava, era em Ouro Preto, tendo em vista a riqueza da região. Tem uma região lá chamada Antônio Pereira, que ele disse em francês, Le Vallon de Antônio Pereira, c'est un cabinet de mineralogie. Ele disse em francês, o valão de Antônio Pereira é um verdadeiro gabinete de mineralogia. Uma região de Ouro Preto que ele chamou isso. Tá? E Ouro Preto era a capital da província de Minas. Era a capital da província na época, né? Então está esclarecido aqui pelo meu amigo José Aloysio. Agora, a outra questão o Henri teria recebido alguma homenagem de algum colega com algum mineral